sobre a PropMark, ou a Arena PropMark, que é um boletim diário que a galera já está acostumada a acompanhar na programação Transamérica, com notícias do mercado de propaganda, criatividade e marketing. E a Danúbia Paraíso, que já esteve inclusive aqui no Hashtag da Bola no Dia Internacional da Mulher, vai contar um pouquinho mais pra gente. Você ainda tá correndo, Danúbia? Seja bem-vinda novamente ao Hashtag da Bola. Boa noite. Oi, boa noite, Ivan. Boa noite, Guilherme, Leandro, todos os nossos convidados. Continuo correndo. Boa. Tô um pouquinho já gripada, abusei um pouquinho, mas tudo bem. Gente, o Arena PropMark é um projeto que a gente está tocando com a Rádio Transamérica tem um pouco mais de um mês, que a ideia é trazer um pouco do mercado de propaganda, de publicidade, de criatividade, né? E uma vez por mês, a ideia é também debater o marketing esportivo, que é um segmento pouco explorado, né? Então, como que o torcedor, que também é um consumidor, se relaciona com as marcas? Então, para abrir hoje esse nosso espaço, eu convidei 3 meninos super legais para falar de um esporte que eu aprendi a gostar, que tem ganhado uma visibilidade muito grande, que é o rugby. Então, eu trouxe o Peter Rodrigues, que ele é diretor de parcerias de esportes do Twitter para a América Latina, o Zé, que ele é fullback da Seleção Brasileira de Rugby, e o Agostinho Danza, que ele é CEO da Confederação Brasileira de Rugby. Então, eu vou começar o nosso papo com o Agostinho. Queria que ele contasse um pouquinho de como é que está o momento do rugby hoje no Brasil. É um esporte que tem ganhado bastante espaço, né? Já é o segundo esporte coletivo mais praticado no Brasil e no mundo. Então, como é que está o momento hoje do rugby no Brasil? Olá, boa noite. Antes que nada, obrigado pelo convite a todos vocês. Para nós é muito bom poder contar um pouco do rugby na rádio ou em qualquer meio, né? O rugby está num momento já há alguns anos de crescimento bastante acelerado, liderado pelos resultados que a gente conseguiu ter justamente no alto rendimento, na seleção onde hoje o Zé aqui do meu lado joga. E através desses resultados que a gente conseguiu nos últimos 3, 4 anos, conseguimos implementar várias iniciativas que ajudaram a massificar um pouco mais o esporte, como ter jogos em grandes estádios, transmitidos na TV aberta, fechada, agora parceria com Twitter, trazer rivais de maior relevância, como Estados Unidos, Argentina, Canadá, que são hoje rivais que a gente joga todo ano e antes nunca jogávamos, e especialmente agora este sábado os All Blacks Maori, que estão vindo pela primeira vez para a América do Sul, e obviamente vai ser o primeiro jogo que vão fazer contra o Brasil. E já somente o fato que o time Maori, os All Blacks, tem aceitado o desafio de jogar contra a gente aqui no Brasil, acho que é o reflexo do crescimento que a gente vem tendo nos últimos 4 anos e principalmente do potencial que tem, né? Eu realmente acredito que a gente está só enxergando aí a ponta do iceberg, tem muito por vir ainda, então acho que o rugby ainda vai crescer muito mais aqui no Brasil. Legal. Zé, conta pra gente um pouquinho de como que está sendo a preparação, né? Os All Black Maori é uma seleção, a seleção neozelandesa muito tradicional, né? Até pelo Haka, se você puder contar um pouquinho dessa história deles e como tem sido esse desafio da preparação para vocês. Boa noite. Primeiro, também agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Para falar desse jogo, acho que o Agostinho falou que é o mais importante. Para quem não conhece o rugby, não tem noção da dimensão do que é receber, né, os All Blacks no país. Então, é a melhor seleção, uma das seleções mais vencedoras, né, com qualquer um dos esportes. Então, é uma emoção muito grande. Acho que é um sonho para qualquer jogador de rugby assistir um haka ali de frente. O haka é uma dança, né, tradicional dos nativos da Nova Zelândia, que é uma dança de buscar ali força, né, uma preparação para a guerra. Então, acho que vai ser bem emocionante ali para todo mundo no estádio, quem estiver assistindo, né, e para a gente ali no campo, acho que vai ser o momento mais importante assim da nossa história no rugby, com certeza. A gente começou a preparação essa semana, a gente está concentrado aqui em São Paulo, ali na Zona Sul, e os treinos estão bem intensos, né, porque o jogo vai ser bem difícil, mas o pessoal está bem motivado e
vamos fazer um grande espetáculo. Só para entender, além do amistoso, é também um intercâmbio para que vocês possam entender um pouquinho mais e observar um pouquinho mais o que eles fazem também? Não necessariamente o intercâmbio, mas acontece, né? Porque você jogar contra um time dessa qualidade, você tá ali dentro do campo contra esses caras, a gente vai aprender muito, com certeza. Vai ser um jogo de muito aprendizado. E rola uma questão até de idolatria, né? Porque a gente sabe que o rugby está crescendo demais, né, no Brasil, e a gente sempre pega referências as melhores possíveis, né? E hoje os All Blacks, assim como o time da África do Sul também, né, muito forte. Rola isso? O fato de você estar ali jogando com um cara que você fala, pô, meu, esse cara imagino que tenha isso, né? Com certeza. Quando eu comecei a jogar rugby, né? Comecei a jogar rugby tarde, não conhecia quase nada do esporte, como acontece muito no Brasil, né? A gente está lutando para que isso mude. Quando eu fui entender um pouco mais assim de como era o rugby, entendi quem eram os All Blacks, com certeza, os caras viram seus ídolos, né? Se você gosta do esporte, então receber eles aqui vai ser muito emocionante. Tipo o Ivan, quando entrevistou o Rogério Ceni, ficou tremendo lá, não sabia nem o que fazer lá, ficou parecendo um bobão lá. Se a gente comparar com o futebol brasileiro, né, é como se um grande time viesse aqui para o Brasil, por exemplo, o Real Madrid viesse para cá para fazer um amistoso, para que a gente pudesse ver um baita time como esse, reconhecido no mundo inteiro. É mais ou menos por aí? Acho que sim, é um bom meio também de divulgar, né? Porque para quem já conhece o rugby, com certeza não vai perder esse jogo de jeito nenhum. E para quem não conhece e assistir, ver os melhores do mundo jogando ali, acho que vai ser uma boa maneira de divulgar bem o esporte. É isso que eu ia perguntar justamente para vocês. Como que está a visibilidade do esporte hoje, do rugby? A gente sabe que futebol no Brasil já está muito bem disseminado, até o vôlei, o basquete. Quais têm sido as ações e os investimentos que vocês têm feito para que o esporte seja disseminado também? A gente percebe que mesmo essa parceria com o Twitter é uma forma de popularizar o esporte na internet e amplificar essa exposição, né? Como que você enxerga isso, Agustín? Agustín, que é argentino, de Buenos Aires? Sim, de Buenos Aires. Perfeito. A cara do Batistuta, né? A gente falou isso aí, Agustín. Já me falaram que parece o Roger, já, várias vezes. Até me pediram autógrafo, achando que Lá você é índia de? É River. Perfeito. Então, tá feliz. Vamos ver agora. Esperançoso. Pode mudar, né? Mas... então, o que a gente procurou fazer é tentar justamente colocar o rugby primeiro na televisão, com canais fechados que apuntam primeiro, obviamente, ao fã de esporte, e depois, quando a gente estava jogando jogos mais tradicionais, com rivais mais tradicionais, como o Uruguai, que também pode traduzir ao futebol, né? Brasil-Uruguai, Brasil, tanto no futebol como no rugby, qualquer coisa, ou Argentina, a gente tentar colocar na TV aberta para capturar a atenção das pessoas que não conheciam o rugby. Obviamente a internet é uma grande aliada e poder ter o jogo no Twitter vai ser muito importante para nós. Nossa base de fãs, as pessoas interessadas em rugby no Brasil é jovem, a grande maioria está conectada na internet, então ter um jogo no Twitter vai com certeza impactar muitas pessoas. E depois fazer jogos em estádios que são atrativos, né? A gente adotou o Pacaembu a partir de 2016 como um estádio onde a gente jogou a grande maioria dos nossos jogos aí, e à medida que começamos a receber alguns jogos mais especiais, fizemos jogos no Allianz Parque e agora no Morumbi pela primeira vez, que foi super receptivo com a ideia, e esperamos poder voltar a fazer mais jogos lá também. Você como CEO, Agustín, como é que é a sua relação com os clubes aqui do Brasil, né? A gente tem alguns clubes, né? Até alguns filiados a times tiveram algum tempo, né? Como é que o contato direto para revelar jogadores, você tem uma preocupação, claro, com os campeonatos, tem que ficar a par de tudo que está acontecendo, justamente para poder ajudar na entrega de jogadores para a seleção? Uma super boa pergunta. Tem 2 pontos de contato principais com os clubes, ou 3, eu diria. O primeiro é, obviamente, a confederação responsável por organizar os torneios nacionais. Então, o brasileiro de primeira divisão, de segunda divisão, o brasileiro feminino, o brasileiro juvenil,
são todos organizados pela confederação e lá participam os clubes, os melhores clubes das federações filiadas à confederação, né? Então ali já é um grande ponto de contato onde fornecemos essa competição de mais alto nível, onde jogam os melhores clubes das federações filiadas à confederação. Mas a partir deste ano desculpa, a gente começou a trabalhar muito mais em parceria junto com as federações e com os clubes, investindo especialmente para desenvolver as categorias de base desses clubes, indo no ponto que você estava falando aí. O rugby é um esporte jovem no Brasil, os clubes são jovens, os clubes, por ser jovens, não têm muita infraestrutura ainda, estão se construindo, estão se consolidando, então a gente, depois de ter trabalhado um ano com as federações para poder entender qual era o melhor jeito de alavancar esse crescimento ou de consolidar esse crescimento, desenhamos um plano de investimento para ajudar os clubes, a certos clubes escolhidos em parceria com as federações, a captar jogadores jovens de 15 a 17 anos e a fornecer competição para eles, com a ideia de que os clubes comecem a se consolidar e já não seja mais um clube de 1 ou 2 times, e sim um clube que tem primeira divisão, M19, M17, M15 e criem assim um legado. E eventualmente, óbvio, isso se traduz em jogadores para a seleção, né? Então, eu acho que esse é o foco da confederação para os próximos anos. A gente vai dar muito foco nisso para tentar consolidar todo este crescimento que está acontecendo agora. Nosso objetivo é classificar agora, mais próximo, né, da seleção adulta, é classificar masculina, é classificar para a Copa do Mundo do ano 2023 e se classifica no ano 2020 e 2021. E o que a gente quer maximizar é, se a gente classificar, vai ser algo muito grande. A Copa do Mundo de Rugby é o terceiro maior evento esportivo no mundo, depois da Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. E vai gerar um crescimento, sem dúvidas, do interesse pelo esporte. E a gente quer ter certeza que os clubes vão estar prontos para absorver esse crescimento, né? E que não aconteça o que aconteceu com outros esportes aqui no Brasil e em outros países do mundo, que às vezes atingem um super bom resultado, passam 5 anos, mas a base nunca aumentou, né? Então esse é um pouco o foco agora. É um desafio bem interessante, né? Porque aqui no Brasil a gente já teve algumas explosões, né? Mas diferentemente da Argentina, a gente não se sustenta no tênis, teve com o Guga, até no basquete lá atrás, né? Tanto no feminino e no masculino. Eu queria perguntar para o Zé uma questão. A gente ainda, eu me interesso facilmente por outros esportes, mas ainda não consegui acompanhar talvez o rugby como ele merece e como gostaria. Mas uma coisa que eu sempre ouvi é que é um esporte que ele se preocupa bastante com os valores que ele passa também. Eu sei porque assim, eu tenho um cunhado que joga, uma cunhada que joga também, eles sempre falam disso, desses valores. E, por exemplo, a gente aqui, a gente lida com o esporte, e eu bato bastante nessa tecla, que no dia a dia, aqui no Brasil, se respeita muito pouco a arbitragem que é no futebol. Como é que é essa relação no rugby, até para ajudar a gente a entender um pouquinho também como é a dinâmica desse esporte? Esse é um ponto bem importante. Eu acho que o jogador de rugby no mundo ele tem um perfil assim, porque é um esporte que exige esse respeito, e tanto por ser um esporte de muito contato, parece que pode ser meio fácil você se perder e partir para a violência ali. Então os jogadores têm que ser controlados e todo mundo respeita o árbitro. Quando você assistir uma partida de rugby, você vai ver um cara lá de 130 quilos enorme, o árbitro vai expulsar, vai dar um amarelo para ele, que ele tem que sair do campo por 10 minutos, ele abaixa a cabeça e sai e não vai falar uma palavra pro árbitro, porque quem fala é só o capitão, entendeu? Então é um esporte que molda o caráter da pessoa, eu acho, entendeu? Acho que é um esporte muito bom para educação, por exemplo, para estar nas escolas. Acho que pode agregar muito pro país ter o rugby como um esporte bem forte. Já pensou, Ivan? Se no futebol só o capitão pudesse falar? Puxa vida. Na teoria até é assim, né? Mas no rugby é na Infelizmente, prática. o futebol é tratado no Brasil como um mundo paralelo. No futebol pode tudo. Pode tudo. Infelizmente. Danúbio. Legal que você comentou sobre os valores. Talvez seja por isso que grandes marcas, grandes anunciantes se associem e queiram patrocinar, né? Porque você consegue transmitir e compartilhar esses mesmos valores do esporte, né? Eu queria saber de vocês como que está sendo a relação da confederação e da própria seleção com os patrocinadores, que tipo de
de sentimentos, atributos essas marcas procuram no rugby e comentar um pouquinho sobre esse amistoso com o All Blacks Maori, quem que está trazendo, comentar um pouquinho sobre isso. Claro, sim, sem dúvida os patrocinadores que nos apoiam, todos eles procuram se conectar com os valores do rugby. Os valores do rugby, como o Zé falou, não ficam só no papel e você consegue vê-los colocados em prática em qualquer jogo, né? Primeiro que você não fala com o juiz, segundo que é um esporte super coletivo, você não vai ver que não tem um camisa 10 ou um camisa 9 que é o herói e o resto está por embaixo, não existe. É um esporte onde, quando termina, o ganhador se cumprimenta o cara que perde, os dois times se juntam a jantar depois e bebem uma cerveja juntos, inclusive até depois de uma final de Copa do Mundo, os dois times vão e compartilham uma cerveja. Então é um nível de... Os valores são muito ricos e as companhias procuram se conectar com eles. Nosso principal apoiador, que é o Bradesco, que acreditou no nosso projeto lá atrás, desde 2010, quando era só um plano, né? Tínhamos uma seleção adulta, mas ainda sem uma estrutura por trás, e o único que tínhamos que funcionava bem era uma seleção feminina que já dominava a América do Sul, como ainda domina, mas não tínhamos uma estrutura que apoiasse elas, também não. Elas realmente estavam fazendo isso à base do talento próprio e de muito esforço. A gente apresentou um plano para eles lá atrás sobre classificar para a Copa do Mundo 2023 e eles acreditaram. E para nós é muito bom poder, ao longo desse plano, oferecer para eles uma oportunidade como que eles sejam os principais patrocinadores de um jogo contra os All Blacks, né? É um jeito também de a gente poder dar algo em retorno para eles por todo o apoio que tem dado quando o mais fácil era talvez ter ido para outro esporte nessa época. Então temos um relacionamento com todos os nossos patrocinadores de longa data, do que a gente se orgulha muito, porque significa que nós só criamos bons relacionamentos, mas existe um retorno, claramente, né? Ninguém está fazendo caridade. E agora que as coisas começaram a acelerar, ficamos mais felizes em que podemos dar um retorno ainda maior para todos aqueles patrocinadores que acreditaram na gente desde o começo. Legal. Peter, fala um pouquinho da relação das marcas com o Twitter, as marcas esportivas. O que leva uma marca como o Bradesco, ou mesmo a CBF, ou outras confederações, como o Novo Basquete Brasil, que vocês também transmitem ao vivo, o que leva essas mídias, essas confederações e essas marcas a veicular uma partida pelo Twitter? O que as redes sociais hoje representam para o esporte? Bom, primeiro, boa noite a todos, Danube, Ivan. Seja bem-vindo. Guilherme, Leandro. São vários aspectos, né? O Twitter, ele é uma plataforma, mais do que uma rede social, o Twitter é uma rede de interesse. As pessoas estão no Twitter para se conectar com aquilo que são suas paixões, com seus interesses, com o que está acontecendo no momento agora. É muito menos aquele olhar para o indivíduo, né? Mostrar a comida que está comendo, ou a selfie, ou a foto bonita da praia, e muito mais compartilhar realmente aquilo que cria impacto, né? Nesse sentido, as conversas acontecem o tempo inteiro dentro da plataforma, sobre os mais diferentes assuntos, e o nosso papel lá dentro é olhar para essas conversas que estão acontecendo o tempo inteiro e buscar como a gente traz, a minha equipe principalmente, como que a gente traz conteúdos para que essas pessoas que estão falando sobre esses diferentes assuntos e estão procurando se conectar com esses assuntos que são suas paixões e seus interesses, possam se satisfazer ali com informação. Então, é nessa linha que a gente vai atrás de parcerias como o NBB, que a gente começou no ano passado a transmitir jogos e renovou a parceria esse ano com mais jogos ainda. Algumas transmissões que a gente fez com a CBF, inclusive não só da seleção masculina principal, mas a gente fez a transmissão do quadrangular final da Copa América Feminina, que deu uma audiência absurda e muito, muito boa. Da seleção sub-20 também. E agora a gente tem essa parceria com o rugby, o que mostra também que, independentemente do tamanho do esporte, na concepção de tamanho do esporte que a gente
tem geralmente, né, o esporte de massa, o futebol, que é aquilo que todo mundo fala e que toma a pauta das discussões, não só dos veículos de mídia, mas do bar e das casas e tudo mais o tempo inteiro, como que outros esportes também têm espaço porque tem um volume muito grande de conversa. O rugby teve, no ano passado, 12 milhões de tweets sobre rugby no mundo inteiro. Esse número no Brasil ele vem crescendo também consistentemente. Esse ano a gente já tem mais de 10 milhões de tweets sobre rugby, ou seja, muito próximo já do número que a gente teve no ano passado, e o ano ainda não acabou, e com certeza já com esse jogo, essa transmissão, a gente vai aumentar bastante esse volume. Então a gente começa a escutar o que as pessoas estão conversando, o que elas estão buscando, quais são os seus interesses, quais são suas paixões, e aí a partir daí a gente traz para elas aquilo que vai completar os seus interesses. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter a sinergia perfeita, né? Entre pessoas apaixonadas, conteúdos de interesse e, obviamente, as marcas que querem se conectar a essas duas coisas. O público-alvo que está apaixonado e o conteúdo de interesse de grande qualidade, como a gente tem com os nossos parceiros. Detalha pra gente um pouquinho como as transmissões vão ser feitas. Do rugby, especificamente. Isso. Então, a gente vai ter uma série de transmissões. A partir dessa semana, a gente até... hoje mesmo a gente estava afinando os últimos detalhes, o Agostinho estava junto numa conversa comigo. A gente vai ter transmissão desde a coletiva de imprensa do evento, a transmissão das sessões de treinamento, dos All Blacks e da seleção brasileira também. A gente vai ter uma série de conteúdos exclusivos mostrando a montagem do campo no Morumbi, que é um negócio muito interessante, porque mesmo do futebol não é tão comum a gente ver, né, o campo sendo pintado, a trave sendo colocada e tal. Nesse caso, mais legal ainda, porque são como chamam as traves do rugby? Os Hs do rugby, as linhas do campo sendo pintadas ali no Morumbi. Acho que vai ser um conteúdo bem legal, curioso também. As sessões de treinamento que tem algumas particularidades no rugby que são interessantes. E aí a gente constrói essa conversa sobre rugby, sobre esse jogo que já está acontecendo agora na plataforma, porque a gente tem 7 dias menos, né, 6 dias para o jogo acontecer, até o dia do jogo, no sábado, onde a gente tem a transmissão da partida em si. E aí, no Twitter, você tem essa transmissão, ela sai diretamente pelo usuário da Confederação Brasileira de Rugby, e todos os usuários que seguem a Confederação Brasileira de Rugby, imediatamente quando ele entrar no Twitter, a primeira coisa que ele vai ver no aplicativo é um quadradinho mostrando que essa transmissão está acontecendo, e todas as outras pessoas que forem impactadas ali pelo conteúdo, seja daquelas que estiverem conversando, retweetando a transmissão, ou até dos parceiros comerciais como o Bradesco, que está patrocinando a transmissão e impulsionando essa transmissão para uma audiência amplificada, todos eles vão ter a oportunidade de assistir ali diretamente na tela do celular e interagir com essa transmissão em tempo real. Eu costumo dizer bastante isso, porque muitas vezes a gente é perguntado por que o Twitter entrou nesse negócio de transmissões esportivas, né? E acho que o grande ponto aqui é muito mais do que a transmissão em si, que nesse caso nem vai estar exclusiva no Twitter. Os jogos do NBB, por exemplo, eles são exclusivos no Twitter, você não consegue ver em nenhum outro lugar. É aquele jogo que a gente está transmitindo. No caso do rugby, a gente vai ter a transmissão também no Sport TV. Mas a diferença de você assistir a transmissão ali no Twitter, além do óbvio que é você poder ver em qualquer lugar onde você estiver, porque você vê no seu celular, é que você também pode interagir ali, você pode conversar, você pode compartilhar informações, você está tweetando e assistindo e interagindo com as pessoas nessa arquibancada virtual gigante que se torna o Twitter durante a transmissão de um evento esportivo. Não necessariamente você precisa entrar no Twitter da Confederação Brasileira de Rugby. Não, é pelo aplicativo do Twitter, através do perfil da Confederação Brasileira de Rugby. Perfeito. Essa transmissão vai sair, mas obviamente o Twitter, como qualquer conteúdo do Twitter, ele é público. Então, ele é aberto e qualquer pessoa pode entrar lá e assistir essa transmissão, inclusive não usuários do Twitter. Se você não tem um perfil no Twitter, você pode entrar lá e vai conseguir assistir como qualquer pessoa. Perfeito. A gente estava até conversando isso aqui antes do programa, eu, o Ivan e o Leandro, antes de vocês chegarem. O streaming como um todo, não só para esporte, ele já está presente na vida de muita gente com Netflix e tudo mais, né? Mas me parece, Peter, que faz parte
do futuro das transmissões esportivas, né? Hoje você tem aí as mais diversas ligas do mundo, dos diversos esportes. Pô, se você é um fã de basquete, da NBA, do futebol americano, você consegue ver qualquer jogo hoje através do streaming. Acho que o futuro passa muito por isso, né? Esse tipo de não, transmissão. sem dúvida, cara. E a gente acredita muito em proporcionar para as pessoas o acesso a esses conteúdos, que, de volta, são conteúdos de interesse que elas estão procurando, muitas vezes não tem como assistir, porque nem todos os esportes têm visibilidade, às vezes, nos canais de televisão. Então também é uma missão nossa trabalhar nisso, né? Quando a gente começou lá atrás com o próprio NBB, o quadrangular da Copa América Feminina, ninguém estava transmitindo. A gente transmitiu o quadrangular final e o jogo final justamente porque não estava na TV. Foi uma conversa nossa de última hora ali com a CBF. Vamos transmitir porque as pessoas querem ver. A seleção feminina tem um engajamento absurdo, né? Então, eu acho que é muito por isso mesmo. É realmente procurar trazer essa experiência e esses conteúdos para as pessoas. A gente tem tido na transmissão, uma das transmissões que a gente teve do NBB o ano passado, a gente teve mais de 300 mil espectadores. No jogo da seleção brasileira feminina com a Argentina, no quadrangular da Copa América, a gente chegou a ter quase 500 mil espectadores. A gente fez uma transmissão, para não falar de transmissões de esportes de massa, embora seja um esporte bem popular nos Estados Unidos, o basquete, a gente fez uma experiência lá com transmissão de basquete high school. Não é universitário, é o high school. Colegial, que não tem espaço na TV. A gente transmitiu 8 jogos de basquete high school, molecada jogando basquete, a gente colocou na média 3 milhões de espectadores por jogo. Então, a audiência tá aí, cara. Eles querem assistir. Fora a gente que basta você ter acesso à internet. Basta você ter acesso à internet e um celular na mão. Outro dia eu entrei no Twitter, tinha uma transmissão ao vivo de esportes, né? Que hoje em dia também é um esporte. Tinha muita gente falando disso, tinha brasileiro jogando. É uma coisa também que é impressionante. Já chegou, né? Já é uma realidade. O esporte hoje é com certeza o esporte um dos esportes mais crescem no Brasil. A gente fez uma transmissão junto com o pessoal da Brasil Game Show de um torneio que eles organizaram lá, chamado Brasil Game Cup, e foi uma audiência muito, muito grande. Foi realmente surpreendente, assim, a gente tem outros acordos de transmissão de esportes, e a gente chega a ter aqui no Brasil, às vezes, os mesmos níveis de audiência que a gente tem nos Estados Unidos, sendo que a base do Twitter nos Estados Unidos ela é bem maior que aqui no Brasil, né? Então, é um assunto que realmente pega bastante gente. O próprio basquete, assim, nos Estados Unidos a gente tem bastante conteúdo com a NBA e a gente criou até uma hashtag NBA Twitter lá nos Estados Unidos porque o volume de conversa é muito, muito grande e o assunto basquete ele acaba fazendo com que a própria liga cresça, né? Então, eu estava olhando hoje de manhã, quando eu estava vendo o volume de conversa sobre rugby no Brasil, eu vi lá que os maiores picos que a gente teve esse ano foi durante os Six Nations, em março. Então, esses torneios internacionais e o crescimento desses torneios internacionais, como o Agostinho falou, acaba fazendo com que cresça também o interesse local por esse tipo de competição. A NBA, o crescimento da NBA empurra o crescimento da NBB, os torneios internacionais do rugby empurram o rugby nacional, como a Copa do Mundo do Rugby empurra o rugby nacional, e acho que é tudo um ciclo aí que vai fazendo só o esporte crescer. Agora, Peter, como que você vê essa transformação do mercado de mídia, né? O Guilherme estava até falando, é um caminho sem volta, mas ao mesmo tempo a gente vê que as emissoras de TV ainda detêm, né, a transmissão, os direitos dos jogos, principalmente futebol, né? E ao mesmo tempo o rádio também tem um papel importante nas suas transmissões. Como que você imagina esse mercado no futuro e que espaço cada mídia vai ter nessas transmissões, essa cobertura? Eu acho que realmente o mercado está se transformando. Mesmo quando a gente pensa em questões de direitos esportivos, é um mercado que está em constante evolução. Se você for pensar que hoje não tem nenhum canal de TV transmitindo o campeonato italiano, por exemplo, de futebol. Verdade. É um sinal dos tempos. O francesão, Também. o glorioso francesão, Copa Itália, quer dizer, são muitos direitos de futebol que ficaram aí voando porque, cara, os preços muito altos, o mercado precisa se adequar, você tem uma distribuição muito grande das audiências também em diversas plataformas, então isso tudo vai transformando e eu acho que
é difícil você pensar nos espaços, né? Eu acho que hoje em dia o público ele quer consumir o esporte onde ele estiver. Então, se ele estiver na casa dele, talvez o melhor lugar para ele consumir vai ser a TV em alta definição. E se ele estiver na rua, ele vai assistir no celular, seja lá no aplicativo de um Premiere, ou no Twitter, ou num OTT outro qualquer. Quer dizer, o importante é você realmente dar o acesso ao conteúdo. Acho que é muito ruim para o esporte de maneira geral, nem estou falando só de rugby ou de futebol ou de basquete, mas é muito ruim para o esporte de maneira geral quando as pessoas não têm possibilidade de ter acesso a um conteúdo ou tem que pagar muito caro para ter acesso a um conteúdo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. E, claro, o papel das marcas, assim, a gente falou um pouco aqui, né? Por que as marcas se associam ao rugby, que é um esporte que tem valores muito fortes, né? No final das contas, as marcas, quando elas procuram fazer essas iniciativas com o Twitter, por exemplo, elas estão procurando se conectar com as pessoas, né? Então, se conectar com as pessoas através das paixões e por meio de iniciativas que têm valores que são tangíveis ou que são relacionados também aos valores principais da marca, e acho que o caminho é bem esse. E o caminho de conteúdo também, né? Porque para o torcedor, você como marca, é a realização de determinada marca. Isso não cola mais. Agora você trazer um bastidor, mostrar como que é montado o campo, trazer a coletiva de imprensa. Esse tipo de investimento de marca acaba sendo muito mais poderoso e gera muito mais relevância no final das contas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que no final das contas também as marcas elas começam a entender isso, né? Que elas têm que também levar para a audiência alvo dela o conteúdo de interesse, né? Não adianta ela simplesmente chegar lá com a publicidade só, né? A venda de produto direta funciona em muitos casos, mas o que as pessoas estão procurando realmente é se conectar com seus interesses. Então aí, a hora que a marca ela se associa a conteúdo, é muito poderoso para ela, é muito mais eficiente para ela na hora de entregar, né? Gente, eu queria finalizar com uma pergunta até pro Agostinho em relação a ganhar ou perder esse amistoso. Eu acho que no final das contas, para a seleção brasileira, para o rugby de uma forma geral, já é uma vitória por toda a exposição, por tudo que esse evento representa, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso e as expectativas aí para o jogo. Tá. Não, primeiro, sempre vale a pena esclarecer. E aqui eu vou ter a coragem de falar pelo Zé, mas como eu conheço ele e conheço todos os jogadores, ninguém entra em campo achando outra coisa que não seja que vai ganhar, né? Ou seja, todo mundo entra lá e entra para ganhar o jogo. Então, desde já que a gente entra para ganhar. Mas o que eu falei agora há pouco tempo, acho que a gente realmente acredita nisso, que o fato de que os All Blacks estejam aqui e tenham aceitado o desafio de vir até o Brasil para jogar contra a gente, já é o primeiro grande triunfo, porque é o que o Zé falava, os All Blacks, eles são a seleção mais ganhadora de qualquer esporte do mundo. Não tem nenhuma seleção de nenhum esporte, de nada que tenha uma taxa de vitórias tão alta quanto a deles. E nos últimos 40 anos eles ganharam quase 90% dos jogos que eles jogaram. Então são realmente não uma potência, senão a potência no esporte. A gente vai estar jogando com o time Maori deles, né? Não com os All Blacks. Os All Blacks estão jogando contra a Inglaterra ao mesmo tempo que a gente contra os Maori All Blacks. Mas é do mesmo nível, do mesmo calibre. Então já aí tem a primeira vitória. A segunda vitória é que vai ter 25 mil pessoas no estádio, 25 mil pessoas no estádio pelo menos. Isso já é outra grande vitória para o rugby brasileiro. Nosso público, o maior público até agora tinha sido aproximadamente 13 mil pessoas no Pacaembu. Então isso aí já também, por um lado, demonstra que existe um interesse pelo esporte, né? Numa cidade só ter 25 mil pessoas ou mais assistindo um jogo, e então isso já é outra vitória. A terceira vitória é que com o jogo na Sport TV e no Twitter a gente vai alcançar milhões de pessoas. Então esse jogo é uma vitória já antes de começar por vários motivos. E a gente agora no sábado vamos tentar alcançar a que seria a quarta vitória, que é a vitória dentro de campo, né? Mas como o Zé falou também, para todos eles, todos os jogadores e o staff,
vai ser um grande aprendizado. É um time que a gente nunca jogou contra, são sem dúvidas os melhores do mundo. Nossa seleção é muito jovem, né? Idade média, nossa seleção adulta é de 23 anos e alguma coisa. É uma seleção que tem muito chão na frente ainda. Então todos estes jogos são justamente passos para atingir um objetivo maior no futuro, né? Então tem que tudo ser colocado dentro do grande plano para não perder a perspectiva. Mas estamos como muito felizes e por tudo que já este jogo significa para o rugby brasileiro. Repita a sua data e o horário, perdão. Sim, claro. Neste sábado, 10 de novembro, kick-off às 7 da tarde no estádio do Morumbi. E os ingressos podem se comprar na página web allblacksmaori.brasil.com.br. Ou se não, entrar no Instagram, Twitter ou Facebook de Brasil Rugby e ali vão achar inúmeros posts direcionando para a compra de ingressos. Só uma dúvida que eu fiquei, Agostinho, acho que algum ouvinte também pode ter ficado, a diferença das seleções, né, da Nova Zelândia, você falou All Blacks Maori para outra seleção, qual seria essa diferença? Então, a Nova Zelândia tem duas seleções, os All Blacks, que é a seleção principal, Sim. e os All Blacks Maori, que são as All Blacks Maori, basicamente, primeiro, eles têm uma característica muito especial, que é todos têm que ter uma herança comprovada maori. E eles levam isso. Eu acabei de voltar agora de uma sessão com os treinadores, estava lá no hotel com eles, e eles falavam da importância que eles colocam em que você tenha demonstrada sua, como se chama, sua ascendência, ou descendência maori, né? Então isso é uma condição básica. E depois, quais são os jogadores que jogam ali? São ou futuros All Blacks, ou All Blacks agora, só que Nova Zelândia produz tantos bons jogadores que eles às vezes levam um jogador jovem para a seleção principal e a seleção principal vai para os All Blacks Maori e vão rotando os jogadores. Então basicamente tem ou futuros All Blacks ou All Blacks agora que estão sendo rotados. Então o nível é altíssimo, né? E como tem jogadores que estão vindo que foram campeões do mundo em 2015, por exemplo. Então tem um nível muito alto. Muito bom. Muito bom. Gente, acho que o nosso papo rendeu bastante. Eu super agradeço pela disponibilidade. Nós que agradecemos. Uma aula. Muito legal. E assim, ficou muito claro pra gente, viu, Danúbia, o Peter, Agostinho, Zé, que assim, o evento é muito maior do que qualquer resultado, né? A gente tem acompanhado o crescimento e acho que toda essa conjunção de Twitter com um trabalho muito bem feito que o Agostinho executa, os jogadores, enfim, tudo esse contexto faz com que finalmente a gente tenha um futuro interessante, porque aqui no Brasil a única coisa que a gente se apega muito ao resultado, né? Se o time não vai bem, o esporte... Não, a gente precisa mudar um pouco essa cultura de abrir um pouco mais o nosso leque, porque a gente gosta tanto de esporte e foi uma aula que vocês deram aqui pra gente hoje, muito obrigado e ficam à vontade quando quiser voltar. E vamos falar muito desse jogo na segunda-feira, hein? Transamérica. Segunda-feira vamos falar do jogo aqui, com certeza. Legal, e mês que vem a gente está de volta, então todo mês a gente vai trazer convidados e debater uma modalidade esportiva e a sua relação com marcas e torcedores também. Obrigada. E vai Brasil no sábado. E vai Brasil. Vamos lá. Show de bola. Muito obrigado. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Show de bola. Legal. 8h13, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, muito mais pra você no hashtag da bola. Até já. A melhor do futebol.